Olá, iniciamos agora mais um programa Memória Viva e hoje nós retomamos a conversa do programa da semana passada com a Amélia Freire. Amélia, é uma maravilha continuar a conversa com você na companhia de Bob. Obrigada. Você se lembra que no programa que foi exibido na semana passada, nós estávamos conversando sobre a criação da Casa Abrigo, sobre a sensibilidade da Vilma de Faria. No programa eu falei Vilma Maia, mas é Vilma de Faria, em relação a essa questão da mulher. E você comentava um pouco aquela situação que foi, nós podíamos dizer assim, o detonador do projeto, da criação, que foi aquela mulher que foi vítima de violência, que era de Mãe Luísa e tal. Eu queria retomar essa conversa. É interessante isso, até porque há controvérsias nessa campanha agora. Carlos Eduardo ficou dizendo que ele que criou a Casa Abrigo. Na verdade, no período dele, ele denominou o nome Clara Camarão. Certo. Mas a criação da Casa Abrigo foi em 1999, com a incidência dessa questão. E a prefeita era Vilma de Faria. A prefeita, em 99, todo mundo sabe que ainda era a prefeita Vilma, a prefeita no seu segundo mandato. Já. E aí, que em 2000 ela foi candidata e foi reeleita com uma larga votação. Então, a Casa Abrigo era um espaço que salvava as vidas, salvou, ainda salva até hoje, não é? E lá a gente tinha uma psicóloga no conselho, uma psicóloga, um assistente social, uma advogada que acompanhava o caso das mulheres. O mais agravante é que nós não tínhamos uma lei que amparasse. Os casos de violência doméstica era visto como um caso menor. Mesmo existindo as delegacias da mulher aqui em Natal, em Mossoró, naquela época, tínhamos 2 delegacias. E essa delegacia da mulher era soberbada, tinha muitas tarefas. Mesmo assim, nós resolvemos criar a Casa Abrigo porque era premente, não havia outra forma de salvar a vida das mulheres. E eu sempre dizia e digo hoje, eu faço questão de dizer que hoje ainda mais nós temos que discutir o papel da Casa Abrigo diante da Lei Maria da Penha, que previne e que dá as medidas protetivas de urgência. Então, se a gente tem uma lei como a Lei Maria da Penha, que trabalha com a prevenção, com a proteção e com a promoção das mulheres, no caso de prevenção, eu sinto uma ausência muito grande de políticas públicas no Estado, no país, inclusive, porque a questão da violência é cada vez maior, as mulheres denunciam, e muitas vezes com medidas de protetiva de urgência, ainda elas são vítimas do feminicídio. Existe o feminicídio simbólico, onde muitas mulheres estão sofrendo e que a gente faz uma ligação com a violência psicológica. A Lei Maria da Penha, ela define, né, a violência doméstica como violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Então, nesses 5 casos, a psicológica, ela passa a ser a violência mais simbólica e trazendo um feminicídio simbólico que acaba muitas mulheres se suicidando. Então, esse entendimento para se fazer a política pública é determinante que haja à frente dos órgãos. Por exemplo, eu podia ter dito, quando Rossana mandou essa mulher para que nós atendêssemos, ter dito, não existe Casa Abrigo. Não existe Casa Abrigo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mas não. A nossa atitude foi de vanguarda, de proativa. O que nós fizemos? Botamos ela numa pousada, ela passou um período, a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, que tem dentro dela, e hoje tem fortemente nos CRAs e CREAS, um recorte de atendimento às mulheres, e tem recurso na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, para as mulheres em situação de violência. Então, com esse recurso, nós alugamos uma casa e montamos, fizemos parcerias. Eu lembro que a gente trabalhava muito com a Sogorne, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Norte, até implantamos o aborto previsto em lei na maternidade de Honório Sico, doutor Ives Bezerra, doutora Lins, doutora Maria do Carmo, vários, doutor Robson Dias, que ainda está hoje na maternidade como professor e também é de lá do quadro,
essas pessoas todas assumiram nesse trabalho do aborto previsto em lei. Então, o que acontece? Nós fizemos a diferença na política pública em Natal, principalmente. Em relação ao... Porque nós conseguimos criar uma casa-abrigo, mesmo diante de toda a diversidade que vivíamos na cidade, mesmo com... Eu lembro a primeira vez que eu fui falar sobre gênero numa entrevista, até Aldo Medeiros, que hoje é presidente da OAB, ele era procurador, ele disse: a primeira pessoa que eu ouvi falar em gênero em Natal foi a Amélia. Antes de prosseguir, é porque a discussão de gênero, ela tem uma história, sim, né? Uma história importante, que muda, nós podíamos dizer assim, a linguagem do movimento feminista e que abre espaço para interlocução com outros movimentos. Vem para a diversidade. Né? Para a diversidade. Mas tem um momento que é importante na sua trajetória, na trajetória do movimento Mulheres, que é Pequim. Sim. E aí eu queria que você falasse dessa sua ida para Pequim, o que é que significou estar em Pequim naquela conferência tão marcante para a história política do mundo, né? Foi em 95. 95. Na verdade, a década de 90 foi uma década extremamente importante para a visibilidade da situação que se encontravam as mulheres. Eu vou recordar rapidamente, em 92 nós tivemos a Conferência de Meio Ambiente, a Rio Eco 92. E a questão... E lá surgiu fortemente o Planeta Fêmea, que era uma tenda que acabou todos os chefes de Estado passando nessa tenda e se comprometendo. Aí veio a visibilidade da condição que as mulheres ainda viviam, de violência, de maus tratos, da questão também de ganhar menos, que os homens. E aí, isso foi em 92. De 92 sai um documento, que é a Agenda 21, sai para Viena, que foi a Conferência de Direitos Humanos. Até então, os direitos humanos eram considerados como uma discussão dos direitos civis. Certo. E aí foi colocado a violência contra a mulher como uma questão de direitos humanos. Daí saiu um documento para o Cairo, que foi em 94, a Conferência sobre População e Desenvolvimento. E aí foi discutido os direitos sexuais e reprodutivos, fortemente, colocando como uma discussão que os homens tinham que participar também, não só as mulheres, pensar no seu corpo, na sua saúde sexual e reprodutiva. E aí viemos para 95, que foi a 4ª Conferência Internacional da Mulher. Eu estava como conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que fiquei de 95 a 99, e todas as conselheiras fizeram parte da delegação oficial brasileira do governo brasileiro. E eu fui para Pequim, eu estava com 36 anos, aliás, fiz 36 anos no voo, era um voo de 22 horas, de São Paulo para Frankfurt, Pequim. E aí é uma sensação muito interessante, porque a ideia é que a gente está sendo jogada para frente, porque o fuso horário é extremamente diferente, quando lá é noite, aqui é de dia, e a gente vai se adaptando a partir do avião, né, a essa mudança climática que mexe com o nosso corpo. Eu passei uma semana, na volta eu senti mais, passei uma semana como se minha cabeça estivesse voltando ao tempo. É uma coisa bem forte. Então, quando eu cheguei em Pequim, foi uma coisa de muita importância, porque era uma mulher que vinha de uma militância no movimento popular, de mulheres, religioso, cultural, e chega lá como no mesmo top que Nélida Pinhon. Nélida era conselheira também, Benedita da Silva, que era na época senadora, Marta, e ela foi, e eu fiquei junto, né, do lado, Marta era deputada federal, Fátima Pelais, Sônia Correia, né? Sônia Correia é excelente, uma grande feminista, né? Uma referência da produção, de saber sobre o campo. Isso mesmo. E aí, Nair Castilho, tantas mulheres, Laí Castilho, Fátima Bezerra foi, era deputada estadual, mas ela foi para o Fórum Paralelo. Daqui do Rio Grande do Norte, fomos 10 mulheres, 9 foram para o Fórum Paralelo. O que é o Fórum Paralelo? Era o Fórum das ONGs, em Ruairu, que fica a 55 quilômetros de Pequim.
Eu fui a única que fui como delegada oficial do governo brasileiro. E está lá, na relação das delegadas, tem o meu nome. Foi uma experiência grandiosa. Até hoje, a plataforma de Pequim, ela é uma grande referência para todas as políticas públicas. O Brasil assinou a plataforma sem reservas. Nós tivemos momentos de discussão. Imagina, eram 189 países que discutiam. Nós tínhamos os briefings, que eram conduzidos por doutora Ruth Cardoso, que na época era a primeira-dama, e também do Comunidade Solidária, né? E nós tínhamos a doutora Rosisca D'Arte de Oliveira, que era a presidente do Conselho Nacional. Rosisca teve um papel muito importante na interlocução para que mantivesse a discussão de respeito às mulheres. Tinha no olhar brasileiro, era preciso ter no olhar brasileiro, no olhar chinês, no olhar francês, no olhar de todos os países que estavam ali, conseguir atender na plataforma, no documento oficial, todas as lutas e os vieses que conseguia atender aquela população. Tem uma coisa que você fala que é muito importante a gente lembrar, é porque para quem começa, para mulheres, para jovens, eu penso na minha filha, é como se as coisas estivessem começando hoje, como se não tivesse uma história e não tivesse pessoas que tivessem enfrentado muita dificuldade para construir essa trajetória, né? E algumas mulheres, elas são esquecidas ou invisibilizadas nessa luta, né? Pessoas, tanto das classes populares, quanto algumas pessoas, como, por exemplo, a antropóloga Ruth Cardoso, que teve um papel... Uma grande mulher, Houve um preconceito. Na verdade, o grande preconceito era ser mulher de Fernando Henrique. Então, vinculou... É uma intelectual excepcional, né? Doutora Ruth Cardoso, ela era acima de Fernando Henrique. Era uma mulher, era feminista, ela comprometida, ela articulou muito bem, extremamente crítica, ela era justa, ela articulou muito fortemente a Conferência Internacional da Mulher, porque ela conseguiu fazer uma grande delegação e ocupar todos os espaços. Eu fiquei na discussão da feminização da pobreza, eu tinha interesse nessa área e fiquei e consegui participar de forma, porque veja só, uma conferência internacional, ela começa com um grande tema, aí o grande tema era saúde, e aí vai se subdividindo. E aí vai se subdividindo, e até na feminização da pobreza você vai trabalhar a questão da saúde, e até na questão de direitos humanos das mulheres, você também trabalha a questão da saúde. Então, essa passagem em Pequim é um marco na minha história, porque eu não fui a passeio, fui como uma delegada. E a diversidade de gente que você encontrou? Nossa, eu tenho, inclusive, muitas fotos. Eu tirei fotos de uma portuguesa, tirei foto de uma africana, de uma muçulmana. As muçulmanas andavam em grupo, as chinesas. Tem uma coisa até que eu escrevi, Hutong é ou de Beijing, que os setores lá mais simples, mais do povo de menor poder aquisitivo, fica atrás da cidade proibida. Exato, os Hutongs. E eu visitei os Hutongs e escrevi sobre isso, porque é um lugar comovente, você que conhece Pequim sabe. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Amélia. E aí a gente já volta para continuar essa conversa. Vamos falar também de poesia, que eu sei que você faz poesia, gosta, assim como o Bob. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo no nosso Memória Viva e já voltamos para a nossa conversa com Amélia Freire.